Saúde em Foco, com Luiz Fernando Correia. Muito bom dia, doutor Luiz Fernando Correia. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, doutor. Doutor Luiz Fernando, diz uma palavra para mim aqui a propósito dessa decisão lá da Câmara dos Deputados, que agora vai para a sanção do presidente, porque a ideia de você ter farmácias dentro de supermercados não é uma ideia, diríamos, nova, né? Nos Estados Unidos isso já acontece. Já acontece, mas na prática o que acontece lá fora é você ter uma farmácia completa dentro do supermercado, né? Ou seja, uma área separada com o farmacêutico, seguindo todas as regras, inclusive muitas vezes com horários de funcionamento diferentes do mercado. Nada está vendido na gôndola, né? Não. Exatamente. Você tem na gôndola, você tem, perto dessa área, muitas vezes você tem aquelas coisas, cosméticos, enfim, coisas que podem, por legislação, ser vendidas em gôndolas ou em prateleiras, né, vamos dizer assim. Mas não é colocar junto do arroz e do feijão. Essa é que é a sensação que é muito ruim, né? Porque é tratar a medicação como se fosse arroz e feijão, não é por aí, cara. Mas o projeto traz exatamente essa restrição, esse cuidado para que não se tenha isso. Eu estou reforçando isso porque a gente dá a notícia assim, a primeira impressão que a pessoa tem é de então vou chegar no supermercado, tá na gôndola lá, eu pego o remédio, vou embora. Quer dizer, onde é que vai estar o farmacêutico? Não, vai ter o espaço para isso. Né? Aí tem uma discussão de mercado, aí uma outra briga, mas exatamente. Enfim, estou falando aqui do ponto de vista da segurança do cliente, né? do cidadão, na compra desses produtos que continuarão tendo todos esses regramentos quando você vai na farmácia. E vamos lembrar que nos Estados Unidos os medicamentos são vendidos fracionados. Ou seja, não tem essa coisa de comprar caixinha. Tem esse detalhe ainda. Você vai, medicamentos sob prescrição, ele é separado, ele é fracionado pelo farmacêutico, coloca naquele potinho, todo mundo já viu em filme, né? E faz um rótulo com o seu nome, quantos comprimidos o médico autorizou você a tomar e qual é o jeito de tomar o remédio. Mas não é essa coisa da caixinha, e que, inclusive, isso é outra discussão enorme, né? Que fica sobra de remédio em casa, enfim, deixa pra lá. A gente conversa só sobre isso. Vamos sim. Agora, doutor, hoje o nosso assunto é um estudo que o senhor vai nos apresentar sobre Covid longa e perda persistente do paladar. O que esse estudo descobriu? Cássia, um dos sintomas mais característicos da Covid, desde o início da pandemia, obviamente não é uma coisa para todo mundo, mas muita gente sentiu, é perder o olfato e o paladar. Né? Eu posso dar minha visão pessoal, porque eu tive meu olfato bastante afetado quando eu fui infectado lá em 2020. E isso até hoje não voltou 100%. Né? Isso, algumas pessoas isso retorna, mas para outras pessoas persiste. O meu, por exemplo, meu olfato está alterado há 5 anos. E esse trabalho mostra o seguinte: pacientes que tiveram Covid há mais de um ano, né, alguns tiveram a perda completa do paladar, mas outros principalmente perdem a capacidade de sentir sabores específicos, principalmente doce, amargo e um sabor que é chamado de umami, que é o sabor associado a proteínas e alimentos com carnes e caldos. Então os pesquisadores foram tentar descobrir por que acontece isso, né? Parece que o vírus da Covid afeta células específicas na língua capazes de detectar esses sabores. Algumas papilas gustativas específicas são afetadas. Mas o mais interessante é o seguinte: mesmo depois de um ano, quando os pesquisadores olharam as estruturas, ou seja, as papilas gustativas, elas estavam normais. Então, o problema é que não é que o vírus destrói o sistema que capta o paladar. Na verdade, como é que funcionam essas células, ou ainda mais, como é que o cérebro interpreta esses sinais. Você não tem mais vírus presente no organismo, mas as alterações persistem por anos. Então, o que se está propondo é que a infecção pelo vírus da Covid provoca alterações no sistema nervoso, ou seja, na conexão entre essas células e o cérebro para transmitir a informação. E se a gente fizer a conta no Brasil, Cássia, isso tem uma enorme relevância, né? Foram mais de 38 milhões de casos de infecção, e milhões de brasileiros podem estar com essas alterações. Isso é importante. Isso parece uma coisa simples do dia a dia, mas, por exemplo, isso num idoso
afeta a nutrição dele, o que ele aceita para se alimentar, levando até a problemas de desnutrição, perda de massa muscular, afeta a saúde mental de algumas pessoas que perdem o gosto de comer e aí complicam, ficam com uma relação complexa com a comida e aí fica difícil. Então, é para a gente entender que o vírus da Covid deixou marcas, não só marcas no nosso dia a dia, como é que a gente encara a vida, mas ele continua circulando, isso é importante, né? Em outra, cada hora com uma cepa nova, mas ele tem essa capacidade, sim, de além de outras alterações de longo prazo, alterar o paladar e muitas vezes o olfato também. E pelo que tudo indica, é uma coisa que funciona na ligação entre as células que recebem essa informação e seriam responsáveis por transmitir essa informação para o cérebro e o próprio cérebro humano. Muito obrigado, doutor Luiz Fernando Correia. Um bom dia. Bom dia para você, Milton, Cássio, e para todos os ouvintes. Até amanhã, doutor. Até amanhã.